Olá, Milton. Olá. Como vai, querido? Tudo bem? Tudo bem, Boa Afonso? tarde, boa tarde, boa noite, quem nos assiste. Eu vou começar agradecendo aos parceiros aqui da The Book Company, que é a UCLA, Centro Nacional de Cultura, Livraria Martins Fontes, Camões, Centro Cultural Português em Maputo, Livraria Feira do Livro Flipossos no Brasil, Sempre um Papo e Fliaraxá, Academia Cabo-Verdiana de Letras, Pós-Fácil, PEN Guiné-Bissau, a Fundação Fernando Leite Couto, claro, em Moçambique, e a Bienal do Livro de Pernambuco. Fazendo um brevíssimo resumo da extensa vida do nosso querido Milton Atum. Milton nasceu em Manaus, mudou-se para Brasília e, na juventude, formou-se em arquitetura em São Paulo, na famosa e maravilhosa FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Depois trabalhou como jornalista e professor. Morou na Espanha, Madrid e Barcelona, França, Paris, Estados Unidos, lecionou na Califórnia e finalmente quietou, casou-se com a jornalista também especializada em livros, Ruth Lana, e tem 2 filhos, João, de 16, e o Gabriel, de 13. Milton é um escritor relativamente de poucos livros, dada a velocidade com a qual hoje as pessoas escrevem. Não sei se o Milton ainda escreve à mão, mas ele escreveu à mão durante muito tempo. Não sei se hoje ele continua escrevendo à mão. Mas ele já publicou em 98 o romance Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, depois Cinzas do Norte, depois Órfãos do Eldorado, depois essa trilogia, que ele falta o terceiro, que ele está acabando, que está trabalhando, que começou em 2017 com A Noite da Espera, depois em 2019 com Pontos de Fuga, todos os livros publicados pela Companhia das Letras. Boa noite, doutor. Tudo bem, querido? Boa noite, Afonso. É um prazer conversar com você e com o público português, africano, brasileiro, enfim. E eu agradeço muito ao convite da The Book Company e a todos os parceiros desse evento maravilhoso, no município de Oeiras. E é um prazer estar mesmo virtualmente em Portugal. De alguma forma, eu estou aí, estando aqui. Vamos dizer que o meu outro anda por aí, né? A vontade de sair, o desejo de, enfim, de se evadir, né? Nós fomos lançados pela pandemia nesse jogo de telas, né? Que de vez em quando a gente passa um paninho para limpar, para ficar melhor a imagem. No meu caso não adianta paninho, mas no seu adianta, viu? Tudo, você, pelo menos a sua estampa é maravilhosa. Milton, vamos começar uma brincadeira. Você é manauara ou amanoense? Eu sou um manauara, enfim, acho que nunca fui um amanoense, né? Quer dizer, eu fui um funcionário público, porque eu trabalhei durante 15 anos na Universidade Federal do Amazonas e durante algum tempo no exterior, mas não, fui um funcionário público, né, federal, vamos dizer assim. Né, mas eu sou, como diz o Guimarães Rosa, que está na epígrafe, aliás, do Cinzas do Norte, eu sou de onde eu nasci, eu sou de muitos lugares. Às vezes eu sou mineiro, às vezes eu sou paulistano, às vezes eu sou lisboeta, eu sou minhoto, né? Eu sou um pouco dos meus personagens também. E eles são, vamos dizer, de várias origens. Vamos fazer uma brincadeira, que é uma espécie de apresentação. Não precisa, mas é só para a gente se divertir um pouco. Eu queria pedir para você falar brevemente, principalmente com esse tempo, né, que passou, quando as coisas ficam um pouco mais frias e a gente tem condição de analisá-las com mais tranquilidade.
Fala um pouquinho do relato do Certo Oriente. Eu sei que ele foi o livro que não só te lançou como escritor, mas esse tempo aí, de 1989 para cá, qual a reflexão que você faz sobre ele? O relato, Afonso, foi um livro, como todos os outros, foi um livro que eu demorei muito a escrever, e eu estava na Espanha, depois Madrid, Barcelona, morei um pouco mais de um ano nessas duas cidades, e depois eu continuei na França durante mais de 3 anos, e terminei o manuscrito em Manaus, em 87. É um livro, enfim, que narrado por uma mulher inominável, que não tem nome, uma mulher um pouco assombrada com o passado dela, e ela volta a Manaus para fazer um acerto de contas com esse passado, e ouve várias versões da vida dela e dos outros, né? Sobretudo da matriarca Emily, que é, vamos dizer, a matriz da linguagem do romance. Eu estava, naquela época, quando comecei a escrever, eu estava, vamos dizer assim, ainda estou, né, fascinado por algumas obras da Virginia Woolf, por exemplo, do Juan Carlos Onetti, um escritor uruguaio, do Proust, do Guimarães Rosa, enfim. E esses escritores, eu acho que, de alguma forma, me influenciaram para escrever o primeiro romance. E vamos dizer assim, o meu primeiro livro, né? Quer dizer, eu não comecei como contista, já comecei com romance. Eu achei que eu tinha assunto, matéria, romance também, vamos dizer, movido pela memória, né? As vozes vão se alternando a cada capítulo, e tem alguma coisa da imigração libanesa, tem alguma coisa, vamos dizer, fantasmagórica, né, desse passado meio assombrado da narradora. Mas eu tive um pouco de sorte. Eu acho que o romance acabou sendo traduzido, e, enfim. Mas para o segundo eu ainda levei 10 anos para terminar. O Dois Irmãos veio 10 anos depois, de muita caneta, né? Ou lápis? Não, caneta. Caneta mesmo, caneta tinteiro, ainda por cima. Deixa eu ver, tá aí, mostra aí. Deve tá aqui, essa canetinha aqui, enfim, uma caneta alemã, muito antiga. Eu é uma mania, eu nunca, vamos dizer, consegui, vamos dizer, um dos meus fracassos é não conseguir escrever diretamente no computador. Até porque eu gosto de escrever à mão, né? Quer dizer, eu acho que o seu gesto corporal também está implicado na escrita, né? Quer dizer, faz parte da escrita, faz parte do teu corpo. E eu não queria que uma máquina fosse uma mediadora, né, entre o que eu penso, entre a imaginação enfim, e a escrita. E eu tenho vamos dizer assim, mais habilidade para escrever à mão, porque no teclado eu cato milho. Eu fico catando milho, né? Eu não sei se em Portugal tem essa expressão, se existe, mas eu uso os 2 dedos e sou muito lento. E com a mão, não. A mão escreve, né? Ela desliza no papel e escreve muita besteira também. Mas as besteiras a gente corta. Mas vamos continuar apresentando ao leitor os seus livros. O Dois Irmãos, por exemplo. Ele foi, de uma certa forma, surpresa. Ele foi publicado em muitos países também, não foi como, Renato? Foi muito mais que o relato, e saiu em 14 países, saiu na China agora, uma edição chinesa, mas saiu também na Grécia, no Líbano, na Sérvia, enfim,
em vários países cujas línguas às vezes eu não sei nem ler meu nome, ou o título, vamos dizer assim. Mas, e é um livro que, de alguma forma, significou para mim uma alforria, porque eu comecei a viver modestamente dos meus direitos autorais. É um livro que alcançou um público muito grande no Brasil, enorme para os padrões brasileiros. E, enfim, e eu não esperava. A gente, no Brasil, nós somos muito pessimistas, né, Afonso? Os escritores acham que vai ser um fracasso, que o seu livro... Mas não sei o que aconteceu com Dois Irmãos. O leitor é um grande mistério da literatura, né? A gente nunca sabe como será a recepção do leitor. Enfim, e agora mesmo, 20 anos depois, eu ainda dou muitas palestras sobre o Dois Irmãos, que é um livro ainda muito trabalhado nas escolas e universidades. Mas foi o livro que foi decisivo na minha vida, porque eu saí da universidade, ia concluir um doutorado que acabou, enfim, inconcluso, né? Eu abandonei a universidade e a minha cidade, vim morar em São Paulo para escrever o Dois Irmãos, para terminar de escrever o Dois Irmãos. E, enfim, apostei tudo, enfim, nesse país, um emprego estável, um país tão instável, né? E acabei, enfim, e o livro está aí, né, circulando, enfim. É um drama familiar, só que ele é mais expansivo. O Relato em um Certo Oriente é um livro, é uma narrativa muito circunscrita ao drama familiar e à casa. Quer dizer, Manaus pouco aparece. O Dois Irmãos, eu quis expandir esse microcosmo ficcional e fazer da cidade de Manaus uma personagem, né? Quer dizer, a decadência da cidade, a destruição da memória histórica, e o destino dos dois irmãos, dos gêmeos, um ligado à Amazônia e o outro a São Paulo, a esse progresso, vamos dizer, à industrialização, a um projeto civilizatório, entre aspas, no qual um dos irmãos acreditava. Essa coisa um pouco, vamos dizer, de uma elite paulistana, que acha que São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? E eu quis, então, contrapor essas duas visões, né? Uma da Amazônia e outra do Sudeste, né? Que são irmãos que não se entendem, como os brasileiros não se entendem, né? Há vários ensaios sobre essa questão, sobre Dois Irmãos, que abordam essa, vamos dizer, essa falta essa impossibilidade de escuta entre os brasileiros. Quer dizer, muitos brasileiros do Sudeste ou do Sul ou de outras regiões não entendem o sertão, o Nordeste, como não querem entender a Amazônia, né, o valor cultural, antropológico, né, da Amazônia, por exemplo. Né, e apostam na falácia do progresso, como se o progresso fosse uma missão civilizadora, e, no entanto, não é. Então, acho que o Dois Irmãos trabalha com esses temas também, além da loucura familiar, né, dessa mãe, da Zana, da matriarca, que se apaixona por um dos filhos, e a rivalidade que isso cria, e, enfim, todos os desdobramentos desse tema, né? Dessa paixão da mãe. Pergunta, vamos então para Cinzas do Norte. Você quis realmente fazer um romance de geração ou dar uma continuidade narrativa aos dois anteriores? O Cinzas do Norte, eu acho que já é um romance de formação. Aliás, todos eles, menos o Relato, são romances de formação. Todos eles são. E o Cinzas do Norte é um primo mais ou menos próximo da trilogia da Noite da Espera e
do Pontos de Fuga. É a história de uma amizade entre um artista e um jovem, um advogado, né? Eles são amigos desde criança enfim, esse artista, ele não consegue, vamos dizer, ser um artista naquele momento, né? Oprimido pelo pai, pelo sistema, pela ditadura, quer dizer, aí ele enlouquece, morre no Rio, ainda jovem. O romance começa com a morte dele, né? Mas é também, vamos dizer, um romance que extrapola, né, esse drama familiar e já é ambientado em plena ditadura, como aconteceria como vai acontecer com a trilogia. A trilogia. Isso. Legal. E o Órfãos do Eldorado, dando sequência, né, essa primeira apresentaçãozinha que a gente está fazendo para o público português, você perseguiu no Órfão com essa busca do paraíso perdido? Foi colocado também como um pano de fundo, com a Cidade Encantada, com o Eldorado, ou você quis realmente continuar esse processo, é claro que é subliminar, mas de denúncia do que estava acontecendo naquele lugar? O Paraíso Perdido, no fundo, é uma falácia, né? Porque essa novela de 100 páginas, o Órfão do Eldorado, foi o meu primeiro e último livro por encomenda. Foi uma encomenda de uma editora inglesa. Eu lembro muito do sofrimento seu, né? É muito sofrimento de encomenda, né? E era, enfim, é uma coleção chamada Mitos, e há escritores de vários, da África, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. E aí eles me pediram um projeto, eu mandei sobre o mito do Eldorado, né, que é um mito amazônico, mas é universal também, é o mito da Atlântida, é o mito disso que você falou, do paraíso. É o Eldorado, separado no México. E na Amazônia, muita gente até hoje acredita que há uma cidade encantada no fundo do rio, no fundo dos lagos, onde não há iniquidades, onde não há miséria, não há fome, onde a justiça impera, enfim, uma cidade ideal, vamos dizer, uma espécie de utopia submersa nas águas do Amazonas e seus afluentes e lagos. E o meu maior desafio foi transformar o mito em narrativa realista, né? Porque o mito é um ponto de partida, né? Quer dizer, o mito é o tudo que é nada, como dizia o Fernando Pessoa, né? Quer dizer, a nossa origem da literatura está no mito, na oralidade. Mas, para um romance, o mito tem que se transformar numa narrativa ficcional. E eu, vamos dizer, tentei fazer isso, né? Quer dizer, o mito que aparece logo no começo, na abertura do romance, ele depois se desdobra na tragédia, né? Uma tragédia. Foi um romance que eu escrevi, foi com mais, vamos dizer, menos tempo, porque eu tinha, por contrato, que entregá-lo em 1 ano, acabei escrevendo em 2. Eu consegui adiar um pouco não, bastante o prazo, e, enfim, foi um livro que eu tenho uma relação muito afetiva com esse livro, porque foi o último romance que minha mãe leu, né? E ela lia meus livros, e isso foi, enfim, acabou sendo importante por isso, ou por isso também, né? Ela fez muitas observações ou era uma boa leitora? Não, eu acho, ela era uma leitora, ela na minha juventude em Manaus, ela lia Machado de Assis, mas ela só via os triângulos amorosos na obra do Machado, ela não via mais nada. Era isso que interessava. E naquela época, eu tinha 13 ou 14 anos, eu ganhei uma coleção das obras completas do Machado e comecei a ler os contos. E ainda bem, porque se eu começasse a ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas aos 13 anos, eu detestaria o Machado.
não entenderia muita coisa. Mas, enfim, ela sempre me apoiou quando eu mudei de profissão também, quando eu deixei de ser arquiteto. Eu fui por um breve período e me lancei a essa aventura de ser escritor. Enfim, ela foi, vamos dizer assim, cordata. Legal. Vamos então falar agora do seu mais recente trabalho. Primeiro o seguinte, eu sei que negócio de trilogia é meio padrão. Você escolheu porque é padrão mesmo ou porque realmente tinha conteúdo para 3 livros? Não, Afonso, não era uma trilogia, era um livro de 750 páginas. Ah, ou imaginei. um pouco mais. Só que um tijolaço desse, um livro tão grande, do ponto de vista editorial, ia ser muito complicado. E eu precisaria de mais tempo ainda para, enfim, para reescrever algumas partes, etc. Então, com os meus editores, a gente chegou à conclusão que podia dividir em 3. Não é, de fato, uma trilogia, porque eles lidos assim, de enfiada, os 3, ele é um livro praticamente. Mas essa divisão foi muito pertinente, ela deu, acho que funciona. Então, o primeiro termina com A Noite da Espera, termina, enfim, não vou contar, mas É claro. o segundo já tem uma continuidade, o terceiro vamos dizer, uma espécie de complemento onde certos mistérios, certas coisas que estão ocultas, elas aparecem. Não todas, mas algumas. Para o nosso ouvinte, espectador, o primeiro se chama Noite da Espera, foi publicado em 2017, o segundo, Pontos de Fuga, e o terceiro eu não posso falar nada, não. Não. Ainda não. Melhor não, porque, enfim, ele ainda está... Mas você pode falar, você pode dar o conteúdo, é um romance feito durante um grupo durante a ditadura, você tenta, com esse livro, resgatar algumas coisas, inclusive da sua própria experiência, né? Sim, o que eu quis fazer foi um romance de formação, né? Os moldes mais ou menos clássicos, quer dizer, é a trajetória do Martim, que é o personagem principal, e de um grupo de personagens que, enfim, vivem a passagem da juventude para a vida madura, né? Só que no romance de formação, como no romance de um modo geral, algo não se completa, né? Tem alguma coisa que não se completa, né? E é sobre essa impossibilidade que o romance aborda, né? Fala. São coisas expectativas que não acontecem, uma certa perturbação na vida de cada um a partir de um certo momento. Então, essa formação que é intelectual, sentimental, política, né, que se dá no primeiro volume, ela se desenvolve no segundo, mas com os personagens já mais maduros, e com uma mudança também de personagens. É uma outra tribo já paulistana, o primeiro é em Brasília, o segundo em São Paulo, né? E o segundo volume, esses personagens, eles partem, vamos dizer, para lugares e profissões diferentes. E nisso estão os pontos de fuga também, porque as coisas não se completam, né? É o romance da desilusão, no fundo. É o bom e velho romance da desilusão, né? De estilo como são os romances da desilusão até hoje, né? Que tem, vamos dizer, uma predominância muito forte no século do grande romance, que é o século XIX, né? Do grande romance francês, do romance italiano, do romance inglês, mas sobretudo francês. Eu estava pensando aqui outro dia, Heróis, né? Um amigo nosso
jogador de futebol, que já se aposentou há muito tempo, disse que até hoje sonha, principalmente com os gols que ele não fez. Você ainda sonha com as casas que você não projetou? Ah, olha, os meus projetos de arquitetura foram fracassados. Eu projetei uma casa uma vez e achei. E alguns anos depois eu passei por essa casa, foi lá em Manaus, eu morava em Manaus, e tinha umas recaídas de arquiteto. E aí, quando eu passei a noite pela casa e vi luzes roxas, luzes amarelas brilhando, a casa tinha sido transformada num bordel, uma boate, uma espécie de inferninho. Foi adaptada para uma coisa um pouco, enfim, quer dizer, mudaram a função, né? Do lar virou outra coisa. E aí eu desisti de vez, digo, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o grande sonho da nossa geração de arquitetos era trabalhar com habitação social. Habitação social, claro. Digna, com projetos dignos de habitação popular, que naquela época a gente chamava de habitação popular. E isso não deu certo no Brasil. Até hoje, uma loucura. É como se os pobres, os humildes, não pudessem ter janelas grandes, né? Os ambientes não pudessem ser iluminados nem ventilados. Eles usam essas casinhas de cão, né? De canis. O projeto do governo, dos governos passados, que é o Minha Casa Minha Vida, com aqueles verdadeiros pardieiros, cabe mal uma pessoa lá dentro, com aquelas coisas sem praça, né? Sem lazer. Aquilo é um absurdo. Um arquiteto olhar deve passar mal. Então, isso já faz... Olha, eu me formei nos anos 70, isso já faz 40 anos. Então, não há essa visão de que os pobres possam ter um lugar bem projetado. Quer dizer, é aquele poema do João Cabral de Melo Neto, né? Portas por onde, jamais portas contra, que está na epígrafe do Pontos de Fuga, inclusive, a Fábula de um Arquiteto, do nosso grande João Cabral de Melo Neto. E isso nunca aconteceu no Brasil. Mas você transporta ou transportou esse sentido não arquitetônico, esse sentido estrutural que você se formou para um contexto de um livro? Acho que o curso de arquitetura foi muito importante para mim, porque é uma mania que eu tenho, que vem da FAO, da Faculdade de Arquitetura, de projetar muitas coisas, né? Por exemplo, você quando projeta, e eu faço algum paralelo entre o projeto de arquitetura e o projeto do romance. O projeto de arquitetura, você não começa pensando na sala, ou na circulação, ou no banheiro. Você pensa no volume, na estrutura. E com romance também, você não pensa vamos dizer, naquele personagem ou naquela cena. Você pensa primeiro na forma, na estrutura do romance, do narrador, enfim, dos grandes movimentos do romance, dos grandes conflitos, né? Sobretudo da forma, né? Como será narrado. Isso eu acho que foi decorrência do meu curso de arquitetura, né? De depois partir para o detalhe, né? Detalhar tudo, esmiuçar, enfim, fazer cada parte funcionar em função dessa estrutura, em função do conjunto. A gente pode fazer uma brincadeira assim com uma casa que tenha janelas com muito vento e você determina isso através dos personagens. Eu sinto que tem, nos seus romances, tem um sistema de compressão e de aeração na estrutura deles de uma forma muito bem determinada. Eu já percebi isso,
principalmente nos Cinzas do Norte, onde tem momentos nos quais você faz o leitor ficar mais concentrado e os momentos que você deixa o leitor solto. Isso é uma das qualidades do escritor, né? Ele pode fazer com que os personagens conduzam o leitor também, né? Porque há momentos de calmaria, de remanso, né, no romance. O conto não pede isso, ao contrário, o conto pede tensão o tempo todo, né? É como você nadar 25 metros, né? O romance é uma corrida de 5.000 metros, você tem que ter fôlego, e às vezes você dá uma parada, enfim, há uma reflexão, há um momento de calmaria, né? E depois volta. É como um jogo de bilhar, né? De sinuca, né? Uma bola bate na outra, que bate numa terceira, até que alguma caia na caçapa, né? Você mantém uma tensão, mas ao mesmo tempo há momentos de remanso, de reflexão, né? Ou idílicos, né? Momentos de calmaria. Olha, temos duas perguntas. O Jorge Ferreira, eu acho que dá para você responder até as duas. O Jorge Ferreira pergunta se você gosta de escrever à mão, sim, e os cadernos, o papel em que escreve, é importante? Olha, é importante, porque eu, quando morava em Manaus, eu tinha uma amiga que trabalhava numa gráfica, e ela fez dezenas de cadernos para mim, que chama Cadernos de Literatura. É um caderno vermelho com uma lombada preta, papel, eu não sei qual é a gramatura do papel, e ela me fez muitos cadernos. E eu até hoje uso esses cadernos. Vou escrevendo, vou preenchendo, porque são numerados, então é mais prático, né, para mim. E eu não gosto muito de folhas soltas, senão eu me perco totalmente, eu vou perder essas folhas. As folhas me perdem também. Vamos dizer, é uma perda mútua. Escrevendo e pensando nisso aqui, essa aqui vai embora daqui a pouco. Então é isso, eu escrevo nesses cadernos. E, bom, não sei a outra pergunta. Alguma aí para mostrar para os leitores? Eu devo ter, mas eu teria que, talvez, tá aqui. Eu morro de curiosidade para ver seus cadernos, Milton. Vai ter um mapadinho bonitinho, tá certo. Que legal. Que legal. Esse é um deles. Bem, tem outra pergunta. O Lumar Carvalho diz que o seu eu tem um pouco dos seus personagens. Por exemplo, eu não sei se está certo, lavo que fica e mundo que parte. Os amigos, um fica, outro parte. Sim, é verdade, porque vamos dizer, um dos impasses era sair ou não sair de Manaus, porque eu saí de Manaus muito jovem, para morar em Brasília, um pouco como o Martim da Noite da Espera. Eu tinha 15 anos e eu queria e não queria ir embora, porque eu fui embora sozinho. Mas uma parte da gente sempre fica, né? Você não vai, sobretudo quando é muito jovem. Eu era um garoto, um menino, né, de 15 anos. Então vamos dizer, essa hesitação entre sair e ir embora, evadir-se e ficar no seu lugar, sempre foi uma questão, nos meus romances também. Né? A narradora do relato que volta, dois irmãos, um irmão que vai embora, mas depois volta para se vingar, enfim, o Martim que sai de São Paulo e vai para Brasília, a revelia dele contra o gosto dele. Quer dizer, a separação, acho que é uma questão, sempre foi uma questão. E é isso mesmo que da pergunta do Lumar de Carvalho. Quer dizer, quem fica e quem parte, né?
mas alguém tem que narrar isso, né? E às vezes os dois narram. No Cinzas do Norte, o mundo narra também, um narrador, ele envia cartas, escreve cartas para o Lavo, né? Os que partem e os que ficam, né? Temos outra pergunta do Leandro Vasconcelos. Milton, você ainda pretende escrever romances ambientados em Manaus? Olha, quem sabe, Leandro, talvez sim. Se o santo baixar, eu volto a Manaus, escrevo. Eu tenho muitas ideias, né, terminando a trilogia, ainda tem um quarto volume que pode ser lido independentemente da trilogia, mas é um livro também é um manuscrito que eu estou trabalhando há muito tempo, né, e que é ambientado mais em Paris, né? É a história de uma amiga do Martin em Paris, que ela aparece no Ponto de Fuga. Mas eu tenho várias ideias para escrever, voltar a escrever sobre Manaus, ambientado em Manaus. Agora, uma coisa, como dizia o Zola, né? Uma coisa é você ter ideias, outra coisa é passar das ideias para as palavras, né? Mas eu não tenho muita pressa, quer dizer, eu não sei se eu vou escrever ainda vários livros, talvez não. Eu acho que o dia que a fonte secar, eu paro. Não é importante escrever muitos livros. Milton, eu agora queria fazer aquela pergunta maravilhosa, a pergunta do momento. O que estão fazendo com a Amazônia agora, de uma certa forma, sempre fizeram, Milton? Olha, Afonso, o meu primeiro livro, que graças a Deus foi esquecido, é um livrinho de poesia que se chama, de 1978, se chama Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. Em 78, quem estava ligado na Amazônia, no meio ambiente, já percebia que a destruição seria enorme, né? E talvez irreversível, né? Então, o que está acontecendo hoje é uma continuação do que começou com muita intensidade e brutalidade durante a ditadura, sobretudo a partir de 1973, quando começaram os grandes incêndios e a devastação da floresta. A Transamazônica. A Transamazônica e um pouco antes, já na Belém, Brasília, né? Há um filme... Só desculpa te incomodar, nós temos mais 3 minutos, avisaram aqui. Tá. Então vamos dizer, essa devastação já não parou mais. Ela arrefeceu um pouco durante os governos do Fernando Henrique e do Lula, mas depois, agora com esse governo, mas sempre foi uma questão. Nenhum governo teve um projeto digno para a Amazônia e suas populações caboclas e indígenas, e ribeirinhas. Nenhum governo se preocupou. A Amazônia ela é muito falada, muito comentada, mas ela é pouco conhecida, né? Quer dizer, ninguém ouve o que os habitantes, os 20 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, ou 25 milhões, teriam a dizer sobre a sua região. E ela se transformou em fazendas de soja, de gado, quer dizer, há uma mineração também, quer dizer, tudo é muito destruidor. E nós temos que denunciar isso, né? Temos que lutar contra isso, contra essa barbárie que é inaceitável. As pessoas às vezes desconhecem que a Amazônia tem um potencial de natureza muito forte, mas também tem gente, né? Tem muita gente lá. As pessoas acham que tem gente ali. E são pessoas que dependem da natureza, que estão na natureza, que vivem da natureza, né?
Não é que a natureza pertence ao homem, né? É o indígena que pertence à natureza, é o ribeirinho, é o caboclo que pertence à natureza, né? Então, ignorar isso é de uma estupidez enorme, né? De uma incompreensão enorme. Eu tenho que dizer, relembrar, que Os Olhos nos Olhos, essa edição que a gente está fazendo aqui, é uma organização da Câmara Municipal de Oeiras e das Bibliotecas Municipais de Oeiras, um município que está apostando na cultura e na leitura, e aqui do Brasil, a gente torce para que continue. Agradecer também, relembrar que a próxima sessão do Ler nos Olhos é no dia 28 de outubro, com a querida Nélida Pinhon, que já me mandou o livro novo dela. Um dia chegarei a Sagres. Milton, eu queria te agradecer muitíssimo e pedir para você fazer o seu encerramento. Bom, eu que agradeço, Afonso, a você e a todos, a Municipalidade de Oeiras, ao Book Company, ao Luiz, a todas e todos que participaram desse evento, e foi um prazer conversar com você. Igualmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Igual, Milton.